Boa noite a todos. Que a paz da espiritualidade superior possa nos envolver neste momento. E queremos dizer assim para o nosso colega aqui, o nosso amigo, irmão, né? Da grande satisfação de estar aqui, porque é a primeira vez no presencial, né? Depois desse período aí que todos nós vivenciamos, passamos pela dor da perda, porque acredito que a maioria perdeu pelo menos alguém próximo, né? Nós mesmos tivemos, embora nenhum parente próximo tenha desencarnado com a Covid, mas uma alma nobilíssima, colega de trabalho, desencarnou, né? Nós nos encontramos em uma semana e na semana seguinte ele estava sendo enterrado. Então é um momento bastante doloroso, esse que nós estamos ainda vivenciando, mas graças a Deus já superando, né? E esse momento da Covid é um momento assim que nos sugere bastante reflexão, principalmente em torno da importância em nossas vidas da espiritualidade. Espiritualidade em que sentido? No sentido mais amplo e profundo possível, porque a espiritualidade ela está ombro a ombro conosco. Nós somos espíritos, os espíritos são pessoas. Não há anjos, não há demônios, há espíritos em evolução, aqueles que fazem maldade e aqueles que, pelo outro lado, praticam a bondade em sua mais ampla acepção, e aquele grande bloco intermediário dos indecisos, que ora vai para um lado, ora vai para o outro, dependendo muito de com quem ele esteja. O que nos remete às palavras luminosas do filósofo brasileiro Berto Roden, quando ele diz que o homem místico é semelhante à água e o homem crístico é semelhante à luz. O homem místico, aquele que tem uma veia religiosa, pensa na espiritualidade, mas não trabalha no mais profundo do seu íntimo para se transformar, ele é esse homem místico, ele é semelhante à água. Por que semelhante à água? Porque a água, embora seja este elemento, este fluido vital, é um elemento que se adapta às circunstâncias. Se nós pegamos e colocamos a água no copo, ela assume a forma do copo. Se o copo está sujo de terra, ela se contamina com aquela sujeira. Se o copo está sujo de uma coisa mais desagradável ainda do que terra, a água fica também impregnada daquela sujeira. Mas se nós colocamos essa água em um copo cristalino, limpíssimo, esta água se torna pura. Ou seja, esta água depende muito daquele elemento, do local onde ela está. Assim é o homem místico na didática pedagógica espiritual do Berto Roden. Aquele homem que tem espiritualidade, mas se ele está com homens, seres humanos espiritualmente sujos, ele se deixa contaminar, fica sujo também, à semelhança da água no copo. Este é o homem místico. E o homem crístico? O homem crístico é luz. E a luz, ela se projetando sobre a maior imundície possível, ela não se contamina. Pelo contrário, ela deixa mais ainda em evidência a sujeira, a impureza daquilo sobre o qual ela incide. Então, esta a diferença do homem crístico para o homem místico, ou só religioso. Mas a doutrina espírita surge em um contexto para a humanidade, em um contexto para nos fazer refletir e pensar acerca de todas essas coisas e observá-las e
tentar identificar tudo isso em nós. Em nós. Quando nós chegamos, podemos ver com tanta alegria a casa cheia de encarnados, porque da última vez que aqui estivemos presencialmente, falamos só para os desencarnados e a câmera, né? E depois foi jogado lá na internet. E você falar só para os desencarnados é um exercício de fé, né? De imaginação. Você imagina que aqui está cheio de espíritos desencarnados e fala assim mesmo para eles. Falamos em uma casa aqui de Goiânia, uma casa muito grande. O auditório dá várias vezes, esse auditório aqui do Eurípides Barçanufo. Falamos lá durante o período da pandemia, e era somente a mesa e o auditório vazio. E em determinada oportunidade falamos, pensando na internet, de muita gente que ia ouvir, e falamos como se estivesse para o auditório cheio. E depois da reunião, uma das senhoras que compõe a mesa nos chamou e falou: olha, estava repleto de espíritos. Eu sei, eu acredito que sim. Ela, sim, mas eu vi. Estava lotado. E interessante que eu via só da canela para baixo, ali sentadinhos. Ainda bem que não era meia-noite, né? Porque senão a gente ia dar aquele arrepio, né? Mas era o quê? O público desencarnado, né? E a gente se recorda, dentro dessa perspectiva de espiritualidade, aqui no início, quando a gente chegou e viu cheio, né? E o nosso companheiro, né, o nosso irmão ali pediu de maneira tão gentil e cordial para a gente sugerir uma música. Aí nós pedimos, qual música que a gente vai sugerir, né? Ou pedir, né? Porque um grande músico te oferecesse uma oportunidade de escolha, não é algo que você encontra todo dia, né? Nem na esquina. Então a gente se recordou de uma música, Ave Maria, que vários compositores clássicos fizeram obras em cima, né? Mas nos recordamos de uma específica, a Ave Maria de Schubert. Por que a gente se recordou dessa? Eu comentei com ele, talvez ele nem tenha ouvido. Porque em uma determinada oportunidade, essa música fez uma verdadeira sessão de desobsessão conosco. Fomos desobsediados pela música. O contrário também acontece, tá? Infelizmente, na maioria das vezes, o contrário é o que acontece. Você é obsediado por uma música, né? Nada contra o funk, tá, gente? É só para constar. Mas nos sentíamos extremamente mal num final de dia. Sabem aqueles dias maravilhosos, calor de 40 graus, poluição ampla, geral e restrita no centro da cidade? Um carro acelera e você é banhado por uma nuvem de fumaça tóxica, e tudo aquilo, e as preocupações, e aí estávamos assim, e chegamos em casa, mas sentindo mal, mas mal de uma maneira, que aí nos ocorreu a frase de André Luiz: faça sua autoanálise, como é o seu tônus espiritual, a sua personalidade. Se algo estiver muito destoante, leve em conta a possibilidade de uma sutil, ou às vezes nem tão sutil assim, influenciação espiritual negativa. E aí, lembramos da frase de André Luiz e pensamos, olha, deve realmente ter algo assim aqui conosco. Então vamos para o plano A. Vamos abrir uma obra e ler de mensagens. Abrimos, mal demos conta de ler, sentindo mal ainda. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, né, que raiva, e rezando e nada. Não, vamos tentar dormir, para ver se melhora, né? Toma um banho, vamos dormir. E coloca uma música, um CD, com composições só sobre a Mãe Santíssima, Ave Maria. E colocamos e vamos tentar dormir com essa música. E começou a tocar Ave Maria de Schubert. Nos primeiros acordes, a gente foi relaxando e, de repente, sem nenhuma
coisa da imaginação, mas de repente mesmo nós sentimos assim como se alguém tivesse profundamente abraçado a nós, largando, empurrando e saindo correndo. Deu para sentir nitidamente. Era o quê? Um espírito. E por que ele correu? Porque ele não gostou da Ave Maria de Schubert. Por que ele não gostou da Ave Maria de Schubert? Porque ele era o capeta? Não. Por quê? Porque uma música como essa é uma música sublime, que mexe com altas emoções, o sentimento sublime que o ser humano traz em si, do senso de espiritualidade superior. E aquele espírito sabia que se ele se deixasse tocar por aquela música, ele poderia ser conduzido a uma modificação de natureza espiritual que naquele momento ele não queria. Ele era um Evonabe. E o que será isso, hein? É uma palavra nova que nós criamos? Sim. Evonabe é um acrônimo. Quando você junta pecinhas de várias palavras para construir uma, para facilitar a memória. Então, o que é um Evonabe? É um espírito voluntariamente afastado do bem. Tá? Vamos registrar isso no cartório. Se falarem por aí, a gente cobra direitos autorais. Espírito voluntariamente afastado do bem. Não existe demônios, satanases, etc. São palavras que mostram o quê? Nós, quando voluntariamente afastados do bem. Era o caso daquele espírito que estava abraçado conosco, porque nós também espiritualmente não somos flor que se cheire. Não é verdade? Porque se a gente fosse, nenhum espírito chegava assim, perto de nós. Conhecemos, ficamos sabendo de um grande médium espiritualista, o Pietro Baldi. Vamos logo dar o nome, se é coisa boa a gente pode falar. Pietro Baldi era dotado de uma mediunidade, de uma sensibilidade, de uma vivência tão intensa do Evangelho, que um médium vidente, em determinada oportunidade, relatou a chegada do Pietro Baldi. Ele estava num ambiente, o médium, e pela vidência ele podia perceber as pessoas falando bem da vida alheia, só que o contrário, fofocando, falando mal, e ela observava assim uma multidão de espíritos, igual esse que estava abraçado com a gente, sabe? A multidão ali. E de repente alguém falou, olha, chegou o Pietro Baldi. Aí o Pietro Baldi foi chegando, foi adentrando e foi até o local que o aguardava, passando por aquelas pessoas. E o que se observou? O vidente observou que aqueles espíritos obsessores todos saíram correndo. Por quê? Porque a energia espiritual do Pietro Baldi era de altíssimo nível. Então, a espiritualidade, estes fatos, estes acontecimentos, eles estão presentes na perspectiva da espiritualidade o tempo inteiro. Os espíritos influenciam em nossas vidas. Quem perguntou isso? Quem respondeu? Quem perguntou foi Allan Kardec, Uma das mais célebres questões do Livro dos Espíritos, que muita gente sabe de cor. A gente tem que decorar pelo menos uma, São 1019. Uma a gente decora. Em 1019 encarnações, a gente decora todas, Tem gente apressada que já decora desde agora, A gente sabe de pessoas aí que sabe quase que tudo de cor, Saber de cor, a palavra significa o quê? De coração, Saber de cor é saber de coração, vem lá do latim, Então, quando você ama, você decora, não é verdade? Você está apaixonado pela criatura, você decora tudo sobre ela, não é? O nome, quando nasceu, o que gosta e etc. Aí às vezes casa e esquece tudo,
Às vezes esquece até o nome, igual da piada, né? O cidadão chamava a mulher só de benzinho, amor. Aí o outro, nossa, casado há 50 anos e chamando a mulher de benzinho, amor. É porque eu esqueci o nome. É lógico que isso é uma coisa muito maldosa, né? Mas faz parte da natureza humana. Então, em 1019 encarnações, podemos decorar o livro dos Espíritos. Mas essa tá boa. Os Espíritos influenciam em nossas vidas, em nossos pensamentos? Sim, muito mais do que vocês supõem. De ordinário, que é um termo já um pouco ultrapassado, mas normalmente, né, a gente pode entender como normalmente são eles que vos dirigem. Coisa horrorosa, né? São eles que nos dirigem. Puxa, e aí? Por quê? Porque eles influenciam em nosso modo de ser? Sim. Agora, por que eles influenciam? Porque nós permitimos. Damos essas brechas, né? O dia que o rapaz, ou sei lá quem, né, estava abraçado conosco e saiu correndo por causa da Ave Maria, certamente a gente não estava rezando quando ele chegou junto lá, né, se aproximou. A gente fez alguma coisa muito ruim, né, desagradável. Ou às vezes não, às vezes também o pessoal se aproxima por aproximar, não é verdade? Temos um amigo que ele trabalha no grupo mediúnico e um dia ele foi conversar com o espírito para dialogar e esclarecer no sentido assim de falar, olha, vamos mudar. Ah, mas você não mudou, então vamos mudar juntos. Ele foi conversar com o espírito falou, olha, eu te acompanho há 3 dias. Ele, sim. Aí eu vim parar nesse lugar aqui que eu não sei onde é, era a reunião mediúnica. Eu vim aqui te seguindo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não vou te seguir mais não. A sua vida é muito sem graça. Você só fica rezando e lendo. Muito chato. Eu queria uma festa, né? Queria fumar, beber uns tragos e tal. E você fica só rezando e lendo, coisa mais chata. Ele falou, não, tudo bem, desculpa por ser tão chato, né? Mas fica por aí, fica aí com Cristo. Tem muita alegria, tem muita coisa boa na espiritualidade também. Né? Então, esse lance da música que nós mencionamos há pouco é um fato medianímico, que acontece também em outras perspectivas. Um companheiro que faz palestras também, que falou naquele mesmo centro que nós mencionamos lá, a irradiação, né? A gente tinha falado que era irradiação, mas já entregamos o ouro agora, né? Era lá na irradiação. Esse companheiro disse que, ele falou assim, olha, de vez em quando eu fico pensando, a gente tem vezes que é burro até não ter mais jeito, né? Por quê? Eu falou, não, é porque esse companheiro, ele tem uma mediunidade peculiar, ele sonha. Mas todo mundo sonha, né? Só que os sonhos dele acontecem. É uma coisa terrível, né? Sempre que eu vejo, sonham comigo não, né? Porque se eu sonhar que o avião caiu, sonhar isso, aquilo, acontecia. Então, ele tinha o quê? Uma mediunidade profética, onírica. Isso acontece, né? Por que isso acontece? Porque quando a gente dorme, daqui a pouco, né, todos nós vamos dormir. O que acontece quando você dorme? O seu corpo vai fazer todo o processo metabólico, orgânico, tudo que é necessário, vai recompor os neurônios, etc. E você aproveita, enquanto o corpo está ali sendo recauchutado, você sai dele e vai passear por aí, vai zanzar no mundo espiritual. Agora, geralmente, onde é que nós vamos? No mundo espiritual existe infinitas, é bem esse o termo, possibilidades. Você sai do corpo e vai a lugares os mais tenebrosos possíveis ou os mais maravilhosos possíveis, através do processo que Allan Kardec denominou desprendimento, e que hoje a gente conhece mais pelo nome de desdobramento espiritual, e que o pessoal espiritualista chama de viagem astral. Você sai do corpo e vai por aí. E algumas pessoas têm uma facilidade para se lembrar. À medida em que a pessoa vai trabalhando na mediunidade, ela vai ampliando e abrindo os horizontes, e muitas vezes ela tem sonhos lúcidos.
E os espíritos falam e mostram coisas, eventos próximos, de um futuro próximo, às vezes até distante. É o caso desse companheiro. E esse companheiro disse, olha, burrice, uma pura burrice. Por que você está falando que é burrice? Porque há uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a ter um sonho atrás do outro. Um sonho muito, que se chama de sonho recorrente, quando você tem o mesmo sonho constantemente. E ele dizia o seguinte, eu sonhava, era um sonho assim que eu ficava angustiado. Eu sonhava que eu chegava no centro espírita, eu estava lá para fazer a palestra, e aí o pessoal fazia todo aquele processo inicial, a prece e tal, e agora com a palavra fulano. E eu levantava e olhava, não tinha ninguém. Tinha ninguém no auditório. E o meu coração disparava, eu pensava, meu Deus, cadê todo mundo? Cadê o povo? Será que morreu todo mundo? O que houve? E eu tive esse sonho várias e várias vezes. Aí, dia desses, fazendo a palestra lá no centro, o auditório, só as cadeiras, depois que terminou, me deu aquele estalo. Eis os meus sonhos. Era isso que o mundo espiritual estava mostrando. Ou seja, o que nós queremos trazer com estes casos, este relatório de acontecimentos reais. Nada aqui foi inventado, apenas um nome ou outro, um disfarce ou outro, né, para não identificar, mas mesmo assim acho que a maioria não ia conhecer, não ia ter problema identificar, né? Mas a gente fala assim, da maneira didática. São o quê? Casos verídicos do que acontece, está acontecendo o tempo inteiro. A constante relação do mundo espiritual conosco. E este mundo espiritual se relaciona conosco, sobretudo, através do quê? Hoje, da literatura. Literatura, aquela produção escrita em geral. Falamos isso por quê? Porque em abril é o mês de aniversário do Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, no Palácio Royal, em Paris, um sábado pela manhã, foi lançada esta obra que é uma síntese universal, uma síntese cósmica, uma síntese científica, uma síntese de religiosidade, de filosofia, de espiritualidade, a mais ampla que nós podemos ter. E o Livro dos Espíritos, o pensamento espírita, ele inaugura uma realidade única, que foi preparada por incontáveis e incontáveis casos, relatos ao longo da história. Quem diz isso não somos nós, é um historiador, um dos mais importantes historiadores do mundo na atualidade, um francês, mais importantes na área do medievalismo. Ele estuda Idade Média. Jean-Claude Schmitt, que publicou um livro chamado Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval. E o que tem nesse livro, Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval? Tem a reprodução de documentos históricos de N. Quando a gente não sabe o número de tão grande, a gente coloca N relatos, casos do encontro de espíritos com pessoas encarnadas ou com espíritos encarnados. Há incontáveis. Ele menciona 2 da literatura, a literatura ficcional mesmo, para exemplificar os casos que há lá, que existem lá, que são verídicos da historiografia universal. E ele menciona, por exemplo, o caso da Ilíada, escrita pelo Homero, quando Patroclo, que era amigo de Aquiles, ele volta do mundo dos espíritos para falar para o amigo: olha, você ainda não fez
o cerimonial fúnebre para que eu pudesse descansar. Eu chego lá na entrada da mansão dos mortos e eles dizem para mim: você não pode entrar. Por quê? Porque o seu funeral não foi realizado de maneira correta. Então, Aquiles, faz esse bendito funeral para eu descansar. Era o espírito do Patroclo falando para o Aquiles. Mas isso foi antes de Cristo. A Ilíada talvez tenha sido século X antes de Cristo. Mas, nos séculos depois, William Shakespeare, profundamente ciente dessa vasta literatura de além-túmulo da época, ele vai escrever uma peça célebre, Hamlet, a tragédia do príncipe da Dinamarca. Hamlet se inicia com a presença do Hamlet pai, o fantasma dele que havia morrido, aparecendo e deixando os guardas na sacada do castelo, assustados. Você está tremendo, fulano? Não, é porque está frio. Estava frio e ele estava vendo o fantasma, né? Duplo motivo para você tremer, né? Aqui em Goiás a gente não teria muita desculpa com esse calorão que faz, né? Está tremendo é de medo mesmo, só de medo, né? Porque aqui para fazer frio está difícil, né? Abril que era tão fresquinho, está um forno, não é verdade? Mas Hamlet pai aparece, meu filho, falando para o Hamlet filho, meu filho, eu fui assassinado pelo seu tio. E eu exijo que você me vingue. Hamlet filho fica meio, né? Tem muita gente que analisa a peça e fala que se trata da loucura humana, do desespero e etc., né? Mesmo quem nunca tenha lido Hamlet conhece a antológica cena dele segurando uma caveira não, um crânio, né, de uma caveira. Ele segurando e dizendo a célebre frase: ser ou não ser, eis a questão. Né? Muita gente que já ensaiou as pecinhas do colégio já deve ter ouvido falar essa frase. É uma frase extremamente sábia. Um dos maiores intelectuais no campo da literatura no século XX e XXI, Harold Bloom, um professor norte-americano, que dominava ali talvez uns 5, 6, 7 idiomas, e que aprendeu português brasileiro do século XIX, que tem essa classificação, tá? Português brasileiro do século XIX, literário. Como os escritores brasileiros do século XIX escreviam. Porque se você pega o escritor de hoje, é difícil. Harold Bloom aprendeu essa língua para ler no original Machado de Assis. Então Harold Bloom diz que William Shakespeare, para ele, é uma espécie de um deus, um semideus. Porque nas peças que ele escreveu, está lá toda a psicologia humana. Tudo que o ser humano poderá pensar, conceber como a estruturação da personalidade humana. E é interessante, porque com base nessa ideia, ou nessa fala de Harold Bloom, nós observamos uma coisa muito curiosa nessa peça de William Shakespeare. Hamlet filho dialoga com Hamlet pai: me vingue, meu irmão me matou para ficar com o trono e eu quero que você o mate, se vingue para mim. Se não vingar, eu vou pegar no seu pé. A gente pode entender subliminarmente, né? E Hamlet filho, em determinado momento, com uma espada, ele se esconde atrás de uma pilastra, de uma cortina, e observa o tio e fala: é hoje que eu vou tirar a vida do meu tio, que assassinou meu pai. E ele se prepara, está todo preparadinho ali para dar a emboscada, quando ele olha e observa e acura os ouvidos, presta atenção, e ele observa o quê? O tio, Cláudio,
estava fazendo uma espécie de confissão em voz alta, uma confissão para Deus. Senhor, eu cometi crimes, eu fiz muita coisa errada, eu estou profundamente triste com essas coisas que eu fiz, isso está me perturbando, está me desagradando, não estou bem. Aí o Hamlet, que já estava com a espada em punho para tirar a vida de Cláudio, para e diz o seguinte, consigo mesmo, né? O pensamento dele é que nós temos acesso. Espera aí, se eu assassiná-lo agora, nesse momento de oração, de contrição, que ele está tão espiritualizado, ele vai morrer e vai para um lugar bom. Então eu não vou matá-lo agora, que eu quero que ele vá para o inferno. Isso aqui é maquiavelismo, tá? Isso aqui é calcular bem os efeitos do seu crime, né? E isso, do ponto de vista espiritual, é muito sábio. Porque na hora da desencarnação, se você desencarna, percebe que vai desencarnar, ore. Sabe aquela musiquinha que a gente canta nos velórios? Segura na mão de Deus e vai? Ninguém quer segurar na mão de Deus, né? Mas vai desencarnar, vou desencarnar, segura na mão de Deus, segura na mão, no pé, na barra da calça dele, né? Orando, para você desencarnar e os mentores terem condições de vir e te levar para um lugar bom, sem ser necessário você fazer um estágio, né, de pós-graduação no umbral. Pós-graduação reencarnatória, né, no umbral, naquelas regiões sinistras. Não é verdade? E aí, em William Shakespeare, nós temos a seguinte reflexão de um dos personagens a certa altura. Um personagem que viu, conversou, quase que apalpou o Hamlet pai fantasma, espírito desencarnado. Mas será que era ele mesmo? Porque ninguém nunca voltou da morte para contar como é que é. É a ironia shakespeariana. Por que que é uma ironia? Porque se você pega a relação documental daquele historiador medievalista, Jean-Claude Schmitt, você vai observar que o tempo inteiro, desde a época de Cristo para cá, o mundo espiritual está voltando, dialogando, conversando conosco, pelas vias da mediunidade, em suas mais amplas manifestações. O médium vidente vê os espíritos, mas se o espírito se materializa, mesmo quem não é vidente, vê o espírito materializado. A psicografia, a escrita, os recados, que só você e o morto, entre aspas, sabiam daquilo. Uma famosa atriz brasileira, ela desencarnou, se não me falha a memória, é Cacilda Becker. Ela desencarnou e ela era amiga, amicíssima do Chico Xavier. Ela desencarnou e o filho dela escreveu um bilhetinho e não mostrou e não contou para ninguém. Mãe, descansa, vai em paz, esquece a gente, não se preocupa conosco que a gente se vira por aqui. Está todo mundo criado, amamentado, adulto, damos conta, descansa em paz, não fica aí por causa de nós, por causa dos filhos, não. Foi num bilhetinho, mas a ideia era essa. Escreveu o bilhetinho, foi lá no velório, escondidinho, e colocou debaixo da cabeça da mãe, do cadáver da mãe. Passou o tempo e este rapaz, filho de Cacilda Becker, visitando Chico Xavier e uma turma, juntamente com uma turma, o Chico Xavier vira para ele e fala assim: fulano, vamos ficar devendo o nome do filho dela, tá? Fulano, vem aqui. Olha, a sua mãe, ela está aqui e está falando assim que aquele bilhete que você escreveu para ela foi fundamental para ela, para a paz dela, depois que ela desencarnou. E aí o filho da Cacilda Becker diz que foi ele que quase desencarnou, quando ouviu isso. Como é que o Chico sabia
que eu pus esse bilhete lá. Mas ele pensou e tinha um detalhe com o Chico Xavier. Pensar perto dele era quase que falar em voz alta. Você pensava perto do Chico Xavier e ele virava e te respondia, só pensando, né? A gente já falou aqui das outras vezes. O caso daquele rapaz, né? Ficou na fila 2 horas, e 2 horas na fila dá muito tempo de você pensar bobagem, né? E ele olhava o Chico e falava, não, mas o Chico tá gordo, o Chico está parecendo um sapo. E quando chegou na presença, e aí, Chico, como é que você está? Tudo bem? Ah, meu filho, eu estou bem, apesar de estar gordo e parecendo um sapo, eu estou muito bem. Eu só tinha pensado, tinha falado. Então, pensar perto do Chico Xavier era uma tragédia, né? Por isso que a gente nunca foi lá. Eu, né? Deus me livre, chegar perto dele, ele ouve os pensamentos, essa coisa terrível, né? Aí ele vira para você e fala, você vai ter que fazer muita palestra para apagar um pouquinho desses pensamentos tenebrosos, né? Vai ter que ouvir muito a Ave Maria de Schubert para o pessoal te largar, né? Então, ele era médium e captava o mundo espiritual. E o rapaz pensou, mas verbalizou. Chico, como é que você sabe? Não, meu filho, é porque a sua mãe está aqui e me contou o que você fez. Este relato do Chico Xavier é um que a gente encontraria N semelhantes, mais complexos, desdobrados, no relato daquele historiador do medievo, do medievalismo. Medievalismo e medievo são sinônimos, né? Então, a espiritualidade está aí o tempo inteirinho, né? Muitos sinais foram dados, emitidos, para tudo isso que nós vivenciamos, esse drama da pandemia, estes dramas que estamos aí agora, uma guerra, né, que pode se alastrar de maneira bastante perigosa. Agora, qual a mensagem de tudo isso? Oremos. Oremos, astros brilhantes, galáxias, constelações, como disse o poeta, pela mediunidade de um trabalhador espírita. Oremos, astros brilhantes, galáxias, constelações. Por que devemos orar? Porque a oração é um modulador energético, é um modulador de energias espirituais. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz pega e apresenta a história do átomo para mostrar o quê? Que o átomo, que é a base de tudo que nós vemos, sentimos, percebemos, vivenciamos aqui no plano físico, o átomo tem um análogo perfeito, mais sutil e mais poderoso ainda no mundo espiritual, que é o pensamento. O pensamento é a varinha mágica das fadas ou dos bruxos do bem. O pensamento é o poder maior de todo e qualquer espírito, porque este pensamento, ele produz coisas maravilhosas e coisas também horríveis. E este pensamento pode ser modulado e deve ser modulado pela prece, pela busca, pelo conhecimento, pelo estudo constante dessa relação transcendental que nos define, nós como espíritos dentro da eternidade. A nossa diferença para o mundo espiritual é que nós estamos mais densos agora, porque um vírus invisível, como o Covid, ou algo minúsculo, como o mosquito da dengue, pode nos devolver para outra dimensão. E quando nós voltarmos para outra dimensão, devemos estar minimamente preparados, porque conforme diz os Espíritos, para aquele que vai viajar é necessário conhecer o local para onde vai, a moeda, os hábitos, o clima, tudo o máximo possível. E a doutrina espírita nos fornece este roteiro de viagem completo e complexo acerca da outra dimensão. Compete a cada um de nós estudar,
buscar e vivenciar esta mensagem, porque a cada um será dado segundo as suas obras, conforme as palavras do maior sábio que a humanidade já conheceu, Jesus. Muita paz.